Se você puder ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Amor incomparável. Eu vou falar sobre o Salvador e o Senhor. Essa palavra me ocorreu enquanto eu dava aula no sábado. Aqui estamos falando sobre a doutrina de Cristo. E quando se fala de cristologia, foi uma aula muito produtiva. Fiquei muito feliz com o resultado na vida dos alunos, as perguntas, as questões que surgiram durante a sala. Foi muito legal. E eu falei, poxa, eu preciso dividir isso com a igreja, preciso falar mais sobre isso. Abra sua Bíblia, no primeiro texto, vamos ler 3 textos. O primeiro deles está em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, no versículo 8. Lucas 2, versículo 8. Os anjos e os pastores. Lucas 2, versículo 8 ao 11. Todos acharam? Se não acharam, está ali achado. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos ler juntos essa passagem? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Segundo texto, agora em João, Evangelho também de João, no capítulo 3, no versículo 16, bem famoso, não é? Talvez o versículo mais famoso do mundo. Vamos ler o 16 ao 21. Eu li primeiro Lucas para você se situar de que houve um anúncio de que Cristo viria, e os pastores foram comunicados para a alegria deles e de todo o povo que Jesus viria. O Cristo esperado seria Senhor e Salvador. Agora João tem uma outra temática, já falando sobre o Cristo que já tinha vindo, com quem ele se relacionou. Ele andou junto e próximo de Jesus, ao ponto de reclinar a cabeça no peito dele. Eles eram amigos íntimos, tinham uma relação de amizade verdadeira. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Agora vamos para o terceiro e último texto. Está em primeira carta desse mesmo João. Agora não o seu evangelho, mas a sua carta. Um pouquinho lá antes de Apocalipse, lá no finalzinho da sua Bíblia. Se você quiser acompanhar só no quadro ali, tudo bem. 1 João capítulo 4, no versículo de número 9. 1 João 4, 9. Eu preciso me acostumar com a TV ainda, que eu vou ler lá e estou procurando aqui. Eu vou abrir aqui, vou olhar que está no 4 e vou ler lá. É legal isso, para garantir. 1 João 4, versículo 9 até o 14.
Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, 2 pontos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não. Mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho, é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos este mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vamos ler juntos esse versículo, é incrível, o 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. De novo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Quem amou primeiro? Ele nos amou antes de tudo. Antes até mesmo de você ter consciência que esse amor existia. Senhor, nos dá graça, Senhor, mais uma vez. Reina de novo, Senhor, aqui. Espírito Santo, que essa atmosfera, este espaço, este local, seja inundado pela sua glória nesse momento, ainda mais do que já está. Vem, Senhor, e a tua palavra traga sobre nós, meu Deus, substancialmente, ao ponto de sentirmos na pele a tua grandeza, o teu poder, a tua majestade, o teu senhorio, porque o Senhor é o nosso Salvador e o nosso Senhor, o Cristo, o Messias prometido, e sei que tudo isso só foi possível pelo seu amor. Dá-nos graça para compreender isso e sairmos daqui assim, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Irmãos, a Bíblia é muito rica, de fato, a Bíblia. E o pregador, o anunciador, aquele que é o responsável por ser o arauto e que tem que trazer uma palavra que venha do coração de Deus, ele pode pregar de Gênesis a Apocalipse. Ele não vai errar se ele de fato se concentrar na mensagem da Escritura. Então poderíamos pregar hoje sobre Abraão, sobre Adão, sobre Noé, sobre Enoque, Isaac, Jacó, Moisés, Arão. Poderíamos pregar até sobre Débora, poderíamos pregar sobre um salmista, os filhos de Corá, sobre Jedutum, Asaf. Poderíamos pregar até a história baseada em algum rei de Israel que tenha feito alguma coisa extraordinária. Tudo isso seria válido, é válido, continua sendo. Poderíamos falar sobre um profeta grande desses, pegar hoje de repente o livro de Jeremias e falarmos sobre as profecias dele, Ezequiel ou Daniel. Poderíamos até pregar sobre as cartas de alguns dos apóstolos que tiveram proeminência tudo é válido. E a igreja precisa continuar pregando também sobre essas pessoas. Eu não quero dizer que não devemos ou não podemos pregar sobre eles. Mas Jesus, ele é a pedra angular.
Jesus, o Senhor, é o centro de todas as coisas, e mesmo o Antigo Testamento sempre apontou para Ele. Tudo tem a ver com a chegada do Filho de Deus. Mesmo que no Antigo Testamento não consigamos observar fisicamente Jesus ali, mas temos diversas mensagens simbólicas de Cristo lá também. E poderíamos também pensar que o melhor dos mundos ou dos momentos foi aquele que Jesus esteve aqui presente fisicamente, porque já que foi um momento escolhido para que quem estivesse perto pôde ver com os próprios olhos os milagres que ele fez. E de repente nós, uma geração que nem foi do Antigo Testamento nem do Novo, mas o pós, nós somos a geração pós, que não viveu nem Antigo nem Novo. Nós somos o que se contam para nós e o que a gente lê aqui. Não somos nenhuma dessas personagens nominais, mas nós sabemos que Atos dos Apóstolos continuam acontecendo, porque o Espírito Santo continua sendo derramado sobre toda a carne, conforme a palavra de Joel. Então a igreja que se reúne aqui não é menos importante que o tabernáculo, que o templo e que a igreja primitiva. Você continua sendo continuação da obra poderosa de um Deus que é vivo. Todos vocês creem assim? Então, ao pensar assim, qual é a base da nossa fé cristã? Qual é a base de tudo que você crê para ser chamado de cristão, ou crente, ou evangélico? É o fundamento de alguns princípios essenciais. E o pastor tem que trazer a igreja muitas vezes para esse tipo de reflexão. A minha fé está baseada em princípios essenciais que eu preciso ter, eu não posso esquecer deles. Eu preciso de vez em quando voltar lá e saber, peraí, por que eu cultuo? Por que eu adoro? Por que eu clamo? Por que eu jejuo? Por que consagro? Por que eu perdoo? Por que eu ando em congregação? Por que eu estou em comunhão? Tem que fazer um sentido tudo isso, senão a nossa fé, ela se transforma até numa fé robótica, automática, sem nenhum tipo de relação emocional. Fica só no racional, às vezes nem no racional. Fica às vezes só na bateção da carteirinha. Eu já nem penso mais. Sabe aquela coisa quando você dirige o carro? Você nem está pensando mais na marcha que você troca, mas você está tão automatizado naquilo. Mas a nossa adoração não pode se transformar nisso. O nosso culto, ouvir a Deus, saber quem Ele é na pessoa de Cristo, exige do cristão mergulhar em princípios essenciais da sua fé. Não só porque você tem que defendê-la quando alguém perguntar. Não é só por isso. Não só para você ser um teólogo formado ao povo, agora eu sei, consigo debater de igual para igual. Não só por isso, mas para que você seja cheio sempre da sensação maravilhosa de saber que Jesus continua falando com você. De que Jesus continua se mostrando, se revelando, que Ele é real e que você o sente. A melhor coisa de um culto é você ter a certeza de que eu senti Jesus comigo. Ele estava lá, e o que me prometeu é real. Então, para isso, irmãos, nós precisamos ser uma igreja cristológica. Lembrar sempre de que é por Jesus, é para Jesus, é através de Jesus, é com Jesus, é de Jesus que se trata, para Jesus. Coloque qualquer preposição que você quiser. Jesus tem que ser o centro da nossa reunião, o centro da tua adoração, o centro do porquê você veio se juntar com seus amigos. Amém? E pensando nisso, eu listei alguns dos princípios dos quais vamos falar, para você se lembrar. Eu sei que você já tem, a grande maioria de nós. Primeira coisa, Deus enviou o seu Filho. Ah, nossa, que novidade. Eu vim no culto de domingo para ouvir o pastor falar uma coisa que a minha avó me falou. Quantos sabem que Deus enviou o seu Filho? Quantos? Para quê? Ficou fácil, né? Porque eu li tantos textos aqui de salvação. Para salvar. Salvar do quê? Do pecado.
Nós conhecemos a essência do que cremos, mas precisamos falar mais para a gente se alegrar e lembrar: alguém me salvou. Amém. E não foi qualquer um que me salvou. Foi um Deus que deixou o seu domicílio e quis vir aqui em pessoa humana. Ele resolveu fazer o seguinte: o homem está desligado do meu Pai e está sentenciado. Pai, eu sei que só mesmo eu posso ir. Filho, eu vou te enviar, porque só você é que pode resolver isso. Você precisa resgatar o homem para mim. Então Deus disse: mas você não pode nascer de mulher com concepção natural. Porque agora, irmãos, enviar Jesus, o Filho, para te livrar, significa: estou estabelecendo reconciliação. Você e eu estaríamos separados para sempre de Deus. Não teríamos sequer o lampejo nem de sentir 1 milímetro da sua glória. Mas agora, por causa de Jesus, você tem o grande prazer de sentir a plenitude de Deus em você, através do Espírito que é dele. Amém. Pensa que até pouco tempo atrás, se Jesus não tivesse vindo, você não sentiria nada. Você seria um morto-vivo sem sentir nada. Você viveria por viver. Seria a pessoa mais infeliz da terra. Como as pessoas que não têm ainda Cristo não sabem, mas é como elas vivem. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que através da sua soberania deu a você a capacidade de reconhecer a revelação de Cristo, e por isso hoje você está reconciliado. Amém. Mas a reconciliação só poderia ser feita por um homem. Porque no texto de Romanos, quando Paulo faz um tratado teológico sobre salvação, ele vai falar que através de um pecado entrou. E por causa de ter entrado na vida de um, todos pecaram. Então a nossa concepção pecaminosa é por causa do DNA do homem que está contaminado no Éden. Qualquer pessoa que nasça hoje, crente ou não crente, ele já está contaminado pelo pecado. E a única coisa que me tira esse contágio do Éden é exatamente saber que Deus enviou o seu Filho para me reconciliar. O pecado entrou através de um, mas a salvação é através de um também, chamado Jesus. O segundo Adão, que embora tenha sido concebido naturalmente, mas ele foi gerado por uma semente divina. Então o ventre de Maria foi escolhido para aquilo, para que Jesus nascesse numa gestação celestial, para não ter pecado algum desta terra, e para que você se alegrasse pensando: então e agora? Ele é homem ou ele é Deus? É o que aprendemos em Cristologia. Ele é 100% homem, porque é nascido de mulher, mas 100% Deus, porque a semente não foi do homem, foi de Deus. Só esta pessoa que tivesse essa mescla do 100% homem e 100% Deus, poderia ir até o Senhor Deus, como um sumo sacerdote, fazer expiação. Então a primeira coisa que você tem que saber é que Deus enviou o seu Filho. Quem se alegra aqui por saber que Deus enviou o seu Filho? Amém. Você enviaria o seu? Fatalmente não. Seria difícil você abrir mão do seu, não é? Quem ama o filho aqui? É difícil abrir mão do seu filho? O segundo princípio, eu adiantei, ele é concebido de mulher, porém por meio de semente divina. Irmãos, Jesus não poderia chegar aqui vinda do céu numa nave. Entende isso? Eu sei que seria mirabolante, seria incrível. Jesus descendo num cavalo alado, e aquelas asas, com uma cara de Hércules. Os gregos iam acreditar, e os romanos também. Ou em forma de Poseidon, ou sei lá o quê. Mas Jesus veio da manjedoura, filho do carpinteiro. Vixe, deu ruim. Pã! Travou o Windows. E como assim? Como você vem tão simples? Como você vem tão pobre?
Como você vem sem glória? Como você vem sem causar nada em César? Como você vem sem causar uma revolução social, sem espada, sem lança, sem nada? Ele veio como Davi veio, só apenas com uma funda. Revelação. Não veio com armadura, nem com as armas de Saul. Ele chegou lá simples, ele chegou apenas com alforje de pastor. Ele chegou e falou: eu sou do campo, eu chamei os pescadores e a gente vai revolucionar a Galileia toda. Apenas falando do reino do meu pai. Mas ele era filho de Maria. Maria de vez em quando esquecia. Gegé tá aí. Para ela era Gegé, não era Jesus. Só ela chamava ele de Gegé. Ele estava numa casa fazendo, pregando. Gegé tá aí, só chegou a mãe dele, sua mãe. Gegé tá aí, calma, quem? Tá aí, pessoal. Aí falou: tua mãe tá aí, seus irmãos. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Maria falou: ai meu Deus do céu, eu não posso esquecer que ele é meu filho, mas perdão, pai, eu sei que ele é teu filho antes de ser meu. Ela tinha que lembrar isso toda hora. Jesus era filho dela? Sim, era. Perderam ele no templo. Tinha 12 anos. Foram para lá. Ia ter caupira no sábado. Aí foram. Tá, vamos lá. Levou as prendas, vamos. Aí compraram uma cartela para ajudar no domingo. Esqueceram do menino. Acabou. Foram embora. Meu, presta atenção. Porque eles andavam, a família judaica andava em bandos. Então o pai e a mãe tinham vários filhos. Não se preocupavam com isso. Os empregados cuidavam. Ninguém olhava para trás. O homem na frente, a mulher atrás e os filhos depois. Era uma fila. Uma cultura super patriarcal. Quando chegou na metade do caminho, falou, Maria virou e falou: cadê Gegé? Aí José falou: tá com você, eu deixei com você. A última vez que eu vi, estava lá comendo churrasco. Não sei o que, começou uma discussão. Você deixou, não deixou, quem foi? Falou: rapaz, esquecemos. Irmão, alguém já esqueceu o filho aqui? É que pai nunca vai admitir. José, nossa, esquisito, irmão. Não é? Tipo, nossa, cadê meu filho? Ah, tá passando férias com a avó. Nem lembrava que tinha deixado. Uma vez eu fui fechar o carrinho, eu desci do carro rapidinho. Fecha o carrinho e tal. Eu vi o carrinho não fechava. Pá. O carro falou: amor, não fecha o carrinho. Falou: amor, o Kelvin tá aí dentro. Tava fechando o carrinho com meu filho dentro, irmão. É porque eu tinha um trabalho bem tranquilo, sem pressão nenhuma. Era o que é, não era o Miguel não. O Miguel não estava mais... era o que é, não era o Gegé. E aí quando lembraram, esqueceram do menino, voltaram lá correndo. Ele era humano. Ele era Deus, mas ele era um garoto normal. Que amava os Beatles e os Rolling Stones. Voltaram a comitiva: cadê Gegé? Gegé está falando com pergunta, não sei o quê. Ele estava onde? Na sinagoga, assumiu a plataforma e estava ensinando os líderes religiosos, dando uma aula. Sabedoria vinha dele. Quando a Maria falou: lá, bem lá, nosso filho. Tira foto, bem. Uma selfie. Orgulho do pai. Jesus deu orgulho, aquela coisa de você vir dançar, a primeira apresentação, teve tudo isso. Ele era humano, mas ele era Deus. Não podia haver uma confusão. Então ele sentiu as dores de homem. Ele chorou quando Lázaro morreu. Ele teve um sentimento de dor da morte. O meu amigo morreu. Mas ele foi até lá, mesmo depois de 4 dias. Sai para fora, Lázaro, eu estou com saudade de você. Você tem um tempo a mais comigo ainda. Jesus sentiu dor ao ponto de suar gotas de sangue. Pediu a ajuda dos amigos que ficassem velando com ele. Por algum momento, orem comigo, a minha alma está triste até a morte. Jesus disse isso, que a minha alma está triste até a morte. Eu não quero um Jesus assim, é muito fraco. Eu quero um Jesus que não demonstre fraqueza, um Jesus mais poderoso. Eu quero um pastor que seja mais power. Quero um pastor assim, uma igreja pequena da Vila Maria. Estranho. De vez em quando mostra umas fraquezas aí. Teve um período da minha vida ministerial que eu demonstrei umas fraquezas. Metade da igreja foi embora. Só porque eu fui fraco um dia.
Eu fico pensando que quem vai embora diante da sua fraqueza, eu fico pensando, deve ser pessoas muito superiores a você. Não deve ter fraquejado nunca. É triste você ver. Estou triste até a morte. Fiquem comigo. Tá bom, Jesus, fica tranquilo, vamos orar aqui. Está eu, Pedro e João aqui. Vamos fazer a nossa parte. Jesus saiu um pouquinho mais, começou a orar e disse que ele suava gotas de sangue. Você está com o seu amigo que vai morrer por você, que é mais do que seu amigo. Ele é pai e filho ao mesmo tempo da mesma pessoa. Ele é o próprio Espírito, é o Deus glorioso, é o Criador com você orando no monte. E você é uma pessoa super fantástica que dorme. Foram 3 vezes. Ele voltou. Vocês estão dormindo? Não, Jesus, quem está orando em espírito? Os caras estavam roncando. Acho que Jesus parou a oração dele pelo ronco dos caras. Vocês não conseguem velar comigo nem na hora da morte. Eu estou aqui triste. Ele era humano, ele sentiu as dores. Jesus, ele era concebido de mulher, mas era semente divina. Mas nem por isso ele usurpou ser igual a Deus. Antes ele se humilhou, se esvaziou de si, falou, não posso usar o meu poder agora, eu tenho que sentir essas dores de homem, porque nós não teríamos um sumo sacerdote que pudesse se compadecer, se ele não sentisse a sua dor. Jesus passou coisas que você nem sabe que é possível passar, para que você entenda que ele sente dor por você. Temos um sacerdócio, como diz o escritor dos Hebreus, que se compadece de nós porque sente as nossas dores. Terceiro, a melhor notícia de todas que a gente podia receber é o evangelho da boa nova, da boa notícia. Eu acho que é a melhor notícia. Sabe qual foi a notícia? Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. Quem já ouviu essa palavra? Propiciação. O que é propiciação? Sacrifício. O que é propiciação? Sacrifício. Hã? Sacrifício. Oferir. Também. A propiciação é alguém que assume o lugar do outro e paga o preço da dívida, do erro. Eu serei a sua propiciação, vou assumir todas as cargas malignas que estão sobre você, sentenças, e vou revogar isso pelo meu próprio sacrifício pessoal. Jesus foi a sua e a minha propiciação. Se não fosse isso, você não estaria aqui ouvindo essa palavra. Assumir o lugar do outro, removendo de nós toda a sentença de morte eterna. Não era uma sentença de morte humana. Tem gente que pensa, Jesus me livrou da morte. Não é só essa aqui, é da outra. Porque esta talvez alguns de nós até passe. Só não passaremos se a igreja for arrebatada antes. Fora o arrebatamento, todos nós estamos fadados à morte. Mas essa morte para nós não significa nada. Pelo menos não para nós que temos uma esperança viva. Quantos tem uma esperança viva aqui? Porque se fecharmos os olhos agora, abriremos os olhos instantaneamente com o Rei da Glória. Porque estamos propiciados por Ele. É só essa propiciação que me dá o direito. Agora, irmãos, tudo isso que eu falei, ok, princípios essenciais da nossa fé. Mas eu não sei se você reparou que todos os textos que eu li, o maior dos fundamentos de toda essa ação foi que Ele nos amou primeiro. Você sabe que você precisa arrancar da sua mente, se é que já existiu alguma vez, um pensamento desse tipo aqui. Poxa, Denis, então se você diz que por causa do meu pecado Ele pagou o preço, não sei quando já pensaram assim na ceia, ou quando chega na Páscoa, né? Passam os filmes, ou no Natal, você fala, meu Deus, né? Se não fosse Jesus eu estava desgraçado mesmo, tanto que eu já pequei, as coisas que eu já fiz e tal. E a gente é levado a pensar que Jesus então se moveu mais pela nossa desgraça, que Jesus se moveu mais pela nossa infâmia, pela nossa iniquidade. E de certa forma você pode até colocar isso no pacote, só que não foi o primeiro. Não foi isso que o moveu. O nosso cristianismo às vezes está mais ligado à nossa própria desgraça do que à nossa graça.
Aí você percebe que evangelho, então, não pode ser um evangelho só da destruição. Eu estava destruído, se não fosse Jesus, eu jamais seria reconciliado. Eu sei. Só que Ele me amou primeiro. Então aí eu começo a pensar diferente agora. Quer dizer, se tudo isso foi por amor, pensa comigo que o relacionamento que eu tenho que ter com Cristo é antes da minha desgraça, é antes do meu pecado. Não é só porque eu me sinto tão pequeno e tão vazio, e tudo isso eu sei, são sensações que não consigo me livrar porque eu sou homem, a minha natureza caiu, então a minha natureza me acusa, mas eu não posso me relacionar com Jesus do tipo, puxa vida, então deixa eu ficar com Jesus aqui, porque olha Jesus, ainda bem que Ele teve uma misericórdia aqui da minha lascada. E a gente tem dificuldade para se sentir amado. Você não percebeu não, que é isso que o diabo faz? Ele quer lançar sobre o seu rosto toda a sua pecaminosidade, para dizer que você não tem condições de estar lá. Mas você tem que tirar isso agora da sua cabeça. Não é porque você pecou que o Senhor fez alguma coisa. Ele fez antes que você pecasse. Pecando ou não pecando, Cristo te amou. Você não está feliz por isso? Amém. É por causa do amor incomparável. Irmãos, o evangelho muda de figura quando você passa a pensar nisso. Porque veja bem, se Deus me ama desde o princípio, quando eu era uma massa informe, eu tinha pecado? Tinha. Te peguei. Se eu sou uma massa informe, eu já estou sendo gerado no pecado. Mas eu não tinha concluído meu pecado, talvez, é isso que você quer dizer, né? Quer dizer, não tinha consciência de quem eu era, logo a pessoa não tem consciência, ainda é uma massa informe, não tem cérebro. Certo? Está sendo formado, mas Jesus já diz o texto lá do Salmo 139, que Ele já me conhecia. Como que Deus te conhece antes de você ter consciência? Porque Ele é Deus maravilhoso. Então os pecados que eu vou cometer, Deus sabe? Os que eu cometi? Os que eu quero cometer? Os que eu não vou cometer? E Ele ama por causa de quais? De nenhum. Ele me ama porque eu sou eu. Esse é um problema. Eu te conduzo e você pensa. Te dou a chance de você quebrar um pensamento, um paradigma. Eu estou tudo, pequei, estou pecado, lascado. Jesus me ama porque eu sou um relaxado, eu estou lascado. Eu sou realmente um cara. O diabo quis, durante muito tempo, impor sobre nós. Irmãos, o pecado é desde o Éden. E não tem a ver. Você tem a ver com o pecado de Adão? Tem ou não? Tem. Aí, estou te induzindo. Tem. Você não estava lá, eu sei. Você não comeu. Irmão, não vai falar maçã. Né? Você não comeu do fruto do conhecimento. Você não tinha nada a ver com Adão e Eva do ponto de vista relacional. Mas espiritual você tem, porque foi por causa deles que você está nessa condição. Você estava, mas o Senhor te amou antes que Adão pecasse. É disso que se trata o evangelho. Evangelho não é por causa da história. A história acontece porque tem que acontecer. Eu tenho que conhecer a história. Mas se não houvesse céu, nem inferno, se não houvesse Éden, se não houvesse Adão, se não houvesse... o que seria então? Então Deus não te amaria, porque Deus precisou te amar. Eu falei, caramba, eu tive que amar esse povo porque a porcaria de Adão pecou. Tem que mandar meu filho ainda, tem que ver ele morrer para essa cambada. Às vezes o evangelho é pregado assim, como Deus tivesse que resolver uma coisa que saiu do controle dele. Ixi, rapaz, pecou! Aí Deus olhou para Jesus, foi e agora, pai? Vixe, Espírito Santo. Agora. Você vê, né? Deu mal. Falei que você não criar, criou, deu no que deu. Irmão, você acha que é isso, evangelho? Evangelho não é isso, nunca foi. Irmãos, vamos voltar lá para conhecer. Então imagine que se não houvesse nada, Deus ainda teria te amado, porque Ele sabe quem você é antes e depois do pecado. Meu coração está feliz. Tenho mergulhado, eu quero saber as coisas do evangelho que estão escondidas, que Deus quer revelar. Deus me ama, Ele me amou primeiro. Quando eu li esse texto aqui, a gente lê esse texto e não entende. Deus me amou primeiro quando, irmão? Se Deus me amou primeiro, se Ele é o alfa e o ômega, quando Deus me amou? Pensa comigo, essa revelação que João deu, que Deus me amou primeiro, que não foi a gente que amou. Se Ele me amou primeiro, e Deus é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Deus me amou quando? Sempre.
Sempre. E o sempre para mim é difícil. A gente não consegue entender o sempre de Deus, porque o sempre de Deus é que ele sempre existiu. Ele não tem início, não tem meio e nem tem fim. Ele é o eu sou, me ama. E mesmo sabendo que eu pecaria ou não pecaria, nasceria ou não nasceria, Deus me ama. E esse amor me constrange. Quando esse amor me constrange nesse nível, eu passo a ser alguém que Jesus me chama para reconhecer que Ele é Senhor e Salvador. Agora dá para entender o que os anjos anunciaram. Se eu não entendo esse princípio primeiro do amor, se acontece, eu nem me relaciono, porque eu penso, esse cara veio me salvar porque eu nem pedi. Eu quero viver minha vida do jeito que eu achar que eu devo. Tem que experimentar. Se os crentes querem lá ter o Cristo lá deles, o problema é deles, você entendeu? Até por esses o Senhor amou e vai amar até o fim. Sabia que Deus vai amar até quem negar até o fim? Sim ou não? Sim. Ou você crê que Deus tem um coração bem parecido com o seu? Você fala, não me amor, né, amor? Capeta, pode levar! E Deus irado assim, irmãos, esse é Satanás. Deus ama até o fim. Jesus amou até o fim e vai amar até o fim. Aí você pode me perguntar até teologicamente, mas e o inferno? Está escrito que há ranger de dentes e que vai ser triste, e vai. Deus teve que mostrar isso. E Ele vai lamentar ver a sua criatura amada ir para lá sem essa consciência. Entende por que a igreja está viva hoje? A igreja é soberana aqui na terra para continuar sendo aquela que prega a boa nova, dizendo, há uma boa nova. Jesus te amou antes de você ser quem você é, antes de você escolher o que você escolheria, antes de você cair como você caiu, e antes de todas as coisas que podem acontecer com você daqui para frente. Deus continua te amando e eu vou pregar isso até você morrer. Que claro que vai morrer antes de mim. Salvador e Senhor. Aí o anjo vem para os pastores que estão lá, os caras entraram em pavor. Falou, olha, tem uma boa notícia. Os caras param de arar a terra, ficou as ovelhas mesmo. O que foi? Falou, olha, está vindo alguém, Ele é o Cristo. Vai salvar vocês e Ele é Senhor. Isso é motivo de muita alegria. Eles saíram espalhando lá. Eles começaram a falar essa coisa e se espalham. Falou, vocês vão lá, o menino está deitado. Deu até a dica de onde estava deitado, que era uma manjedoura e tal. Jesus, irmãos, quando começou a se relacionar em vida adulta, Ele quis revelar isso para as pessoas. Ele queria que as pessoas entendessem. Aí você viu o texto. Jesus veio fazer o que mesmo, irmãos? Julgar ou salvar? Salvar. E por que a gente julga o tempo todo? E por que a gente não se liberta desse julgamento? E a gente mesmo se auto-julga, e sempre para baixo. Se sentindo último, que não tem condição, que se sente fracassado, e que passou o tempo. Será que ainda há oportunidades, meu irmão? O Senhor não veio te julgar, Ele veio aqui porque se você dependesse do julgamento dele, primeiro que o julgamento de Jesus, se viesse sobre você, não sobraria um de nós. Ele escolheu não julgar. Eu não vim julgar, pessoal. Eu estou aqui para salvar vocês. Meu Deus, isso é maravilhoso. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 ao 8, por favor, Farone. Capítulo 1 de Apocalipse, versículos 5 ao 8. Eu estou terminando, mas essa mensagem está mexendo com o meu espírito. O Senhor me amou antes de que eu pudesse fazer qualquer coisa. Capítulo 1, versículos 5 ao 8 de Apocalipse. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, aquele que nos ama. João preferiu destacar primeiro, antes de qualquer coisa, ele diz que ele é fiel, que ele é o Cristo, é o primogênito, ele é soberano, mas quando vai falar sobre nós, ele fala, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Vai até que versículo?
Então até 8. E eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos traspassaram, e a todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso me ama. O Todo-Poderoso te ama. O Todo-Poderoso não te condenou. O Todo-Poderoso não veio te julgar. O Todo-Poderoso veio resolver o que você não poderia. Você estava sentenciado e condenado não por ele, por Satanás, por causa do pecado. Jesus tirou ambos. Tirou o governo de Satanás, tirou o governo do pecado e te limpou e te remiu para dizer: o meu amor por você é maior do que o julgamento da terra. Aleluia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Veja o que Paulo vai dizer a respeito disso. Ele entendeu, ele compreendeu. Justo ele que perseguiu, justo ele que de um certo momento da vida dele, quando ele não tinha esse entendimento, ele era mau. Ele brilhava os dentes, ele tinha raiva dos crentes, porque ele achava que os cristãos estavam equivocados, porque não poderiam jamais se comparar com a glória de Moisés e a lei. Ele era fariseu, ele era um cara que ele achava que ia viver para sempre assim, defendendo a lei judaica, até que ele se encontra no caminho de Damasco com quem o amava. Irmão, quando você tem um encontro com quem te ama, a tua vida se transforma, porque você entende que ele é Senhor e Salvador da sua vida para sempre. Glória a Deus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo precisava disso, irmãos, porque conviver com a morte de muitos santos nas mãos, ele não seria recuperado. Saber que Estevão foi apedrejado diante dos olhos dele, depois ter que ir para a mesma igreja de quem ele apedrejou, só mesmo sentindo-se amado por Cristo. Eu sei que você está aqui hoje, muitas vezes se sente deslocado pelos pecados que você cometeu, você se sente deslocado pelas coisas que você fez, pelas palavras que deixou de fazer, pelas angústias que correm no teu coração, dos sentimentos que você ainda tem, e você acha: meu Deus, eu sou sujo. Eu tenho uma mensagem para você hoje que vem da glória da parte de Deus. Jesus te amou e vai te amar até o fim. Até o fim Jesus vai te amar. Você pode lutar contra isso você mesmo, mas o amor do Senhor prevalecerá. Ele me amou. Então Paulo podia falar: agora eu não quero mais viver, eu quero que Ele viva em mim. Eu abro mão da minha vida, abro mão das minhas preferências, abro mão das coisas que eu gosto e que eu quero, porque eu quero que Jesus viva na minha vida. Marcos capítulo 10, versículo 17. Entendi esse texto agora de uma outra forma essa tarde, e eu encerro com esse texto então, de Marcos 10, versículo 17. Já falei tanto sobre essa passagem em outras conotações, mas agora eu quero falar mesmo do que Jesus viu nesse menino. Oh Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro. Ele tinha desejo, ele queria. E ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre. Ele se ajoelhou diante de Jesus. Ele não era um rapaz ruim, ele tinha chance, ele teve uma oportunidade. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Me conta isso, Jesus, me ajuda. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus, meu filho. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mas mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, irmãos, só Marcos que dá essa interpretação. E Jesus fitando, quer dizer, olhando ele com todo o carinho do mundo. Jesus olhou para ele e era um olhar diferente. Jesus sacou a do garoto. Ele era um jovem rico. Jesus olhou para ele, se concentrou, parou, falou: deixa eu olhar para ele. E Jesus o amou. Jesus amou esse rapaz e disse: só uma coisa te falta. Vai,
vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, o moço, então, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Sabe o que está nos afastando de um amor incomparável? Essa é a lição desse texto, eu nunca tinha visto por aí. Se Jesus te olhasse nos olhos hoje, como está olhando através dessa palavra, está fitando você nos olhos, olhando diretamente dentro dos seus olhos, dizendo que te ama. O que você gostaria de fazer por alguém que olha para você e fala: eu te amo demais, você quer mesmo ser perfeito, fica perto de mim, vem me seguir. Se alguém que te ama, que morreu por você, que é Senhor e Salvador, você não deveria ir correndo? Você não deveria deixar tudo para trás, sabendo que se ele está falando isso, não vai te colocar numa furada. Quer dizer, mesmo que ele fosse rico, mesmo que ele tivesse um monte de coisa, parentes, talvez isso tudo é que passou, e Jesus sabia disso. Olhou para ele e falou: meu Deus, esse moço está escravo, agora eu entendi por que ele está se ajoelhando dentro de mim. Aquilo era peso para ele. Irmãos, essa é a mensagem, eu encerro assim. O amor incomparável só tem espaços em coração que se permite ser amado. E às vezes nós não mesmo constrangidos, a gente vai embora porque acha que esse amor é demais para nós. A igreja tem ficado longe do amor de Cristo porque está se constrangendo tanto, porque tem outros amores. E quando isso acontece, a gente se constrange, o rosto cai, e a gente vai constrangido porque ele olhou demais para nós. E Jesus está olhando para mim de uma maneira que eu estou ficando sem graça. Faz o seguinte: corre para ele. Corre para ele e vai. Dá um abraço, o Senhor vai te conduzir. O que você não consegue vencer agora, o Senhor te dá a graça para vencer. Jesus não dá para ir agora, porque ele tinha nas explicações, você vê que ele não conseguiu nem dar uma outra resposta, que ele foi embora, ele não conseguiu continuar a conversa. Eu tenho visto isso acontecer em Luz do Dia. As pessoas não conseguem continuar e permanecer, e não se deixam ser amadas. Como diz o poeta, saber amar é deixar alguém te amar. Tem tanta coisa que eu ouço hoje em dia, eu levo tudo, eu fico, meu Deus do céu, o cara está pensando em quê? Saber amar é saber deixar alguém te amar. Herbert Viana, capítulo 5, versículo 7. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. O amor de Deus está aqui.